Bem, galera, para finalizarmos a nossa petição do incidente de impedimento ou suspeição, ficou faltando então a questão do efeito em que esse incidente é recebido pelo tribunal. Então você tem que requerer na peça que ele seja recebido no efeito suspensivo, porque se o desembargador relator não receber o incidente no efeito suspensivo, o processo aqui em primeira instância volta a correr, né, sob a presidência do juiz que é apontado como impedido ou imparcial. Então, nosso próximo requerimento seria no sentido de que o tribunal receba o incidente no efeito suspensivo, para que o processo aqui em primeira instância fique paralisado, aguardando a decisão do tribunal sobre o incidente. Então esse seria o nosso próximo requerimento. Aí seria a hora de formularmos o pedido e com as suas consequências. Então qual que seria o pedido a ser formulado? Seria o pedido no sentido de que o tribunal acolha o incidente para o fim de reconhecer o impedimento ou a suspeição do magistrado, com o seu imediato afastamento da condução do processo e com a remessa dos autos para o seu substituto automático, a fim de que o processo possa prosseguir. Além disso, um efeito do reconhecimento do impedimento ou da suspeição é a condenação do magistrado no pagamento das custas. Então, na peça processual, principalmente em se tratando de concurso público, é necessário requerer que o magistrado seja condenado no pagamento das custas processuais. Percebam, não existe condenação em honorários de sucumbência, somente condenação no pagamento das custas. Então esse seria o pedido, que o tribunal acolha o incidente, reconhecendo a suspeição do juiz, com a remessa imediata dos autos para o seu substituto legal, além de condenar o juiz no pagamento das custas processuais. Feito o pedido, resta apenas nós trabalharmos o requerimento de provas. Então, duas são as provas admitidas nesse incidente. A prova documental, que deve estar acompanhando a petição. Então, olha só, se você apresentar uma petição alegando o impedimento ou a suspeição do magistrado, essa petição ela deve estar acompanhada dos documentos comprobatórios do fato que enseja o impedimento ou a suspeição do magistrado. Então, se você aponta nessa petição que o magistrado ele é cônjuge da parte ré, então você deve juntar na petição inicial a certidão de casamento que demonstra a sua alegação. E, finalmente, a outra prova admitida é a prova testemunhal. E aí tem uma observação, tem que se fazer uma observação, porque é fundamental. Se o requerente ele desejar ouvir testemunhas, produzir a prova testemunhal, a prova testemunhal, ela deve, o rol de testemunhas deve ser inserido na petição. E aí eu digo, sob pena de perda da prova, de preclusão. E o mesmo vale para o magistrado. Se nas suas razões de defesa ele pretender produzir a prova testemunhal, então ele tem que incluir nas razões o rol das suas testemunhas. Então essa observação é fundamental. Então sempre que na petição você protestar pela produção da prova testemunhal, inclua o rol. Feito isso, nós terminamos a peça processual com termos em que pede deferimento, cidade e data, advogado e OAB. Em linhas gerais, é isso que tínhamos a respeito dessa peça. Estou enviando material de apoio. Um grande abraço para todos, muita paz, muita luz e muita saúde.